Oi, pessoal do nono ano. Então, vamos lá, a correção da nossa atividade, que foi do texto sobre o marco da internet, civil da internet, né? Essa lei da Presidência da República sobre os princípios, garantias e direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Foi na página 206 e 207. Então, gente, vamos ver sua correção. Espero que vocês tenham assistido às explicações sobre esse texto para poder entender e fazer essa atividade, certo? Na página 207 e aqui na 208 é a interpretação para entender o texto. Então, as hipóteses sobre os direitos dos usuários da internet levantados no box, o que vem a seguir, que é o que vem logo lá no início, o que vem a seguir, ele diz assim: se confirmam após a leitura da lei, comente com os colegas. Então, o que é que vocês deveriam ter sentido diante das explicações? Que depois das explicações dadas, poderíamos deduzir do que se tratava o texto, né? Era de uma lei, certo? Então, era só para aquecimento do que nós iríamos ver mais adiante, certo? Então, se confirma após a leitura da lei? Sim, se confirma, né? Porque as explicações dadas deu para deduzir do que se tratava o texto. No segundo, releia o trecho inicial do Marco Civil da Internet. Isso é logo no início. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. A Presidência da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segunda lei. O que a lei estabelece? Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Então, aqui, o que estabelece é o que está de vermelhinho. Quem decretou essa lei? Então, quem decretou a lei, a Presidência da República, faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segunda lei. Então, quem decretou a lei foi o Congresso Nacional. Qual foi a responsabilidade da Presidência da República em relação à lei? A Presidente da República teve o poder de aprovar, quer dizer, sancionar. Então, quando diz assim, sancionou uma lei, quer dizer, aprovou a lei, que essa lei é do Marco Civil da Internet. No terceiro, agora leia o trecho dessa lei 8.069, também conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nas explicações anteriores, eu expliquei um pouquinho dessa lei. Então, essa lei dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Então, lei. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segunda lei, certo? Você conhece esse estatuto? Você sabe do que se trata? Então, eu vou deduzir que vocês já devem ter escutado falar nessa lei que rege, são os direitos e os deveres da criança e do adolescente, certo? Na letra B. Agora, analise as informações apresentadas no trecho acima, quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionado. Então, pela data, né? Ela foi sancionada, quer dizer, aprovada em 13 de julho de 1990. O que essa lei determina? Ela fala sobre a criança e adolescente e outras providências. Eu vou colocar aqui. Fala sobre os direitos e deveres, e deveres, vou só acrescentar, da criança e do adolescente, certo? E outras providências. Letra D. Quem foi o responsável por aprová-la? O Presidente da República. Que se tivesse aí sancioná-la, quer dizer aprovar também.
Quarto, o que a primeira linha informa ao leitor? Essa primeira linha aí informa o número de identificação da lei e a data em que foi sancionada, quer dizer, aprovada também. B. Qual é a função dos trechos em vermelho? Os trechos em vermelho explicam o objetivo e as motivações da lei. Quando ele diz aí que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são os direitos e deveres da criança e do adolescente. Letra C. O que caracteriza a linguagem dos trechos em vermelho? Foram escritos em uma linguagem objetiva e concisa, quer dizer assim, simples, certo? Uma linguagem, já disse logo rapidamente o que é. D. Você diria que a frase que vem depois do trecho em vermelho tem uma estrutura convencionada? Sim, é tanto que se você olhar na lei da internet do Brasil, a presidenta da República e o presidente da República faça saber que o Congresso decrete e sanciona a seguinte lei, certo? Então, veja aí que ela é convencionada. Sim, pois se compararmos as duas leis, o Congresso decreta e a lei, e quem ocupa o cargo de presidente sanciona. Tá igual, né? Então, aqui partindo para o quinto. Releia o artigo do primeiro Marco Civil da Internet e observe que, além de reforçar o objetivo dessa lei, ele determina como algumas instituições devem agir em relação a ela. No artigo 1º, ele diz assim: você deve voltar lá na página 206 e olhar. Artigo 1. Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet do Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Que instituições são essas? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Nesse artigo, qual é o sentido da palavra matéria? É o que está escrito na lei. Então, é o conteúdo da lei do Marco Civil da Internet, certo? Então, lá, na sexta questão, vamos lá, na sexta questão, releia os artigos 2, 2º e o 4º. O artigo 2, quando ele diz assim, qual é o tema de cada um desses artigos? O artigo 2 diz que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento a respeito à liberdade e à expressão. Então, no artigo 2, trata do fundamento da lei, quando ele diz assim, a disciplina do uso da internet tem como fundamento. Então, é o fundamento do respeito e a liberdade de expressão. E o 4º tem como foco os objetivos do uso da internet. Diz assim, a disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivos. Então, aqui é o fundamento no artigo 2 e no artigo 4º é os objetivos. Observe que esses artigos são subdivididos em incisos. Veja que é feito os numerais de algarismo. O 1, o 2, o 3, o 4, né? Então, eles são indicados por algarismos romanos. Qual é a função desses incisos? Os incisos, eu poderia ver aqui, um desdobramento do artigo ou são subdivisões de um artigo que organizam e detalham as questões. Eu posso dizer, resumidamente, que os incisos detalham as questões do artigo, certo? Então, o capítulo 2 do Marco Civil, que é na página 207 da internet, também conhecido como Constituição da Internet. Quando eu volto aqui, ó, capítulo 2, eu digo o seguinte. O capítulo 2 do Marco Civil da Internet, também conhecido como Constituição da Internet, trata-se dos direitos e das garantias dos usuários. Ele diz lá, ó, direitos e garantias dos usuários, certo? Releia o trecho referente a esse capítulo e explique qual é a principal garantia estabelecida.
Então, a principal garantia é o que está, quem é responsável por danos relacionados aos conteúdos por terceiros. É o que diz aí a garantia, né, do que não viole a liberdade e não viole também a condição do outro, a privacidade e a liberdade, né? Então, a principal garantia é o direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações, certo? Essa é a garantia principal, que tem privacidade e liberdade de expressão. No 8º, agora releia o trecho do capítulo 3. No capítulo 3, quando ele fala, é esse aqui, da provisão de conexão e de aplicações de internet. Quando ele fala assim, ele diz assim, ó, letra A. Explique com suas palavras o assunto sobre o qual discorre a seção 3 do capítulo 3. Então, ele explicita ou explica quem é responsável por danos relacionados aos conteúdos criados por terceiros. Então, se alguém cria um dano a outra pessoa, ele diz aí da responsabilidade dos danos, né? Quem é que vai pagar o prejuízo? Aí, no artigo 19, é dividido em 4 parágrafos, indicados com números ordinais e com um símbolo que se lê parágrafo, esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho, que está aqui também. No caderno, relaciona os parágrafos e as afirmações sobre cada um deles. Era só para relacionar. Então, ó, o primeiro parágrafo, você tinha que olhar lá no texto, relaciona-se aqui, ó. 1 relaciona-se a 2, estabelece como deve ser a ordem judicial para a remoção do conteúdo considerado ilegal ou desrespeitoso. Você deveria voltar lá e ler o artigo 19, que é esse aqui, ó. Artigo 18, artigo 19, e ele é subdividido em parágrafos, certo? Você ia relacionar. Não está igual. Está explicando o que é que está em cada parágrafo desse. No parágrafo 2, vou relacionar aqui ao 3. Destaca que a aplicação do artigo 19 depende de uma regulamentação específica que deverá respeitar a Constituição. Aqui, ó, o parágrafo 3 relaciona-se ao 1. Define quais causas serão julgadas por juizados especiais. E o parágrafo 4 relaciona-se ao 4. Esclarece as responsabilidades do juiz diante de pedidos de remoção de conteúdo. Um exemplo, foi postado em redes sociais ou no Facebook, de um menor de idade em que aparece o seu rosto, né? Aí, o juiz, diante dos pedidos de remoção daquele conteúdo, é retirado do Facebook, é retirado do Instagram, certo? O uso de imagem de crianças e adolescentes tem que ser pedido a autorização aos pais. Se não for pedida essa autorização dos pais, fica proibida a circulação da imagem em redes sociais, certo? Por outra pessoa que não seja da família, certo? Então, relê a parte final, vamos aqui no 9º do texto e responde as questões. Essa parte final está relacionada a essa aqui, ó, a data, certo? Quem sancionou e aprovou Dilma Rousseff e etc. Então, em relação a essa parte final, quando a lei entrou em vigor? A lei entrou em vigor após 60 dias da publicação oficial. Veja aqui, ó. Esta lei entra em vigor após decorridos 60 dias da sua publicação oficial, que a publicação foi dia 23 de abril de 2014. Então, abril, maio, junho. Então, seria entrar em vigor a partir do dia 23 de junho,
certo? Após 60 dias. Quais são os acontecimentos importantes da história do Brasil citados na parte final? Ele fala da independência e a proclamação da República, certo? Então, gente, fica aí a nossa correção da atividade. Espero que vocês tenham realizado e assistido essa correção. Até mais!